A trajetória em Capitólio foi mais uma plataforma para o jornalismo da Globo lacrar. Infelizmente, debaixo de muita tristeza, a qual inclusive houve vítimas fatais. Olha o que diz o jornalismo. Todos os 7 mortos e 3 desaparecidos estavam numa lancha chamada Jesus. Qual é o objetivo disso? Se não associar as tragédias à religião cristã ou dizer, cadê Jesus nesta hora? E, infelizmente, essa plataforma ideológica, deixa eu explicar rapidamente o que é ideologia. É o vestir de ideias que encobre ambições sociopáticas de semi-intelectuais ávidos por poder. Isto é, tem ambições. E, através dessas ambições, eles usam de tudo quanto é meio para, como se diz, lacrar. E isso deve ser, de fato, pela sociedade rechaçado, deve ser expurgado e intensamente, de fato, criticado, inclusive pelos cristãos. Mas deixa eu dar um dado muito interessante para você, baseado num sociólogo cristão chamado Peter Berger. Ele diz o seguinte, que uma sociedade que tem a visão majoritária, e se essa visão for cristã, o que é uma sociedade de uma visão majoritária? Isto é, não quer dizer que, por exemplo, faz uma pesquisa e 90% da sociedade é cristã. Isso não faz que a cultura, de fato, seja cristã. Mas a gente vai ver quais são os ambientes que alcançam uma sociedade majoritária. Mas, então, Peter Berger diz o seguinte, se existe na sociedade uma visão majoritária cristã, ela acaba equacionando o ambiente que vivemos, inclusive protegendo até mesmo outras religiões de entrar em conflito. E a cosmovisão majoritária, ela tem domínio ou terá domínio em 3 áreas da cultura, aí sim nós percebemos qual é a influência que o Brasil está tendo. Primeiro, educação, legislação. Segundo e terceiro, mídia. E quando nós olhamos para essas 3 esferas, nós percebemos o quanto ela é secularizada. E a visão majoritária, ela acaba transformando todo o contexto de uma sociedade. E isso que é o objetivo, alcançar essas esferas para que a sociedade seja subvertida através da educação, mídia e através do sistema jurídico. Veja bem, então, o cristianismo não deve se limitar à esfera privada. Ele é um movimento dinâmico que se manifesta em todas as esferas. Nós vivemos um Estado laico participativo e não um Estado laico francês que diz que a igreja, a religião deve se restringir à sua esfera. Mas, pelo contrário, a igreja ela deve participar, não a igreja em si, mas os cristãos no debate público. E a grande omissão de atuar nessas esferas deteriorou a sociedade. E essa é a grande missão do cristão. E veja bem, dentro do que o jornalismo da Globo disse, e não me assusta em comparar o que nós estamos vendo em muitos púlpitos brasileiros. Isto sim me assusta. As pessoas ficam inconformadas com essa atitude desse tipo de jornalismo de baixa categoria. Mas o pior é quando essas pessoas dão ouvidos a pessoas que supostamente estão pregando a Bíblia, mas são heréticos, pregam coisas que têm como base também um ambiente de plataforma para autopromoção, para o enriquecimento. E se alguns dizem, mas eu não sei, ele é pastor, então ele sabe, eu não sei. A Bíblia é um livro que todos podem acessar, inclusive os cristãos. Então, se você ler a Bíblia, vai servir também como base para você avaliar o seu pastor, avaliar a sua congregação, se aquilo de fato está promovendo Cristo ou também está usando Cristo para uma autopromoção como uma ideologia que encobre ambições desse líder ou suposto líder. Então, o que me assusta não é o jornalismo da Globo. O que me assusta é os púlpitos brasileiros que alguns
por falar alto ou ter até mesmo uma suposta retórica, eles acham que são pastores. E não é assim que funciona. Deve ter um escrutínio, e esse escrutínio deve ser bíblico. Então, infelizmente, a nossa igreja acabou que levando, de certa forma, essa perspectiva para o Brasil, porque as pessoas hoje zombam do cristianismo por comportamento de cristãos, seja na sociedade ou seja dentro da igreja, né, com comportamentos que chegam a ser comportamentos como de animais, como a Bíblia mesmo diz, animal, terrena e diabólica. A teologia reformada vê à luz da Bíblia que o mundo é o mundo de Deus. Por isso Cristo disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Lutero enxergou isso através do sacerdócio universal. Então a igreja se restringe aos cuidados com os santos e os santos são liberados para as demais esferas como uma autonomia da igreja, mas debaixo da soberania de Deus, agindo, atuando nesse mundo, não para redimir o mundo, mas para reformar essas esferas que hoje estão corrompidas. Então, entre o jornalismo da Globo e os púlpitos cristãos, nós também precisamos ter a mesma energia para condenar esses falsos líderes que têm contaminado o seio da igreja e, inclusive, escandalizando até satanistas. Então, isso nós não podemos nos conformar.